Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio aqui no nosso podcast. Hoje, falando novamente sobre o tema maçonaria. Eu estou aqui com o nosso convidado aqui, o Eduardo Banac. Já vou apresentar melhor ele para vocês, né? E nessa ideia de trazer esses podcasts sobre maçonaria, né? Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que é o capítulo do Arco Real, né? Mas lembrando, né, quem não conhece a maçonaria, quem não sabe o que é e não sabe do que nós vamos tratar hoje, vou dar uma breve introduzida aqui para vocês entenderem um pouco melhor esse contexto, né? A maçonaria, né, ela é uma ordem iniciática, progressista, filantrópica e evolucionista. São formadas por lojas maçônicas, né, onde elas se constituem como associações de homens livres que buscam, né, autoaperfeiçoamento e buscam, através até mesmo de filantropias, né, desenvolver-se e fazer o bem aí para a sociedade. E também, né, se desenvolver aprimoramento moral, né, e vários estudos que são, aplicados, né, em seus encontros, né, pelos membros, né, a fim de transformar essa sociedade em homens melhores que tornam a sociedade melhor. E hoje estou aqui apresentando para vocês, né, que a gente vai conversar com o Eduardo Banac, que atualmente na maçonaria simbólica, a gente vai explicar isso melhor para vocês, ele é membro da augusta e respeitável loja simbólica Estrela do Paraná, aqui de Ponta Grossa, né? Ele é segundo vigilante, né, dessa loja simbólica. E no Arco Real, no capítulo Arco Real dos Campos Gerais, ele é o nosso primeiro principal, né, o presidente do capítulo, né, que dirige aí e vai nos contar um pouco sobre o que é o Arco Real. Seja bem-vindo, Eduardo. Opa, obrigado, Guilherme, pelo convite aí, né? E espero que a gente possa, né, tá esclarecendo para as pessoas, né, um público tanto de irmãos, como de quem chega também, às vezes, com curiosidade sobre a maçonaria, o que que é isso, né? O que que é esse tal de esse arco real, né? É um tema que até alguns anos atrás muitos irmãos, né, da nossa região nunca ouviram falar também, né? E começam a ouvir falar agora, né? Então, eu espero que a gente tenha uma conversa bem proveitosa, que a gente consiga realmente tirar algumas dúvidas, tirar algumas crenças ali, de repente quebrar alguns mitos ali, para que a gente possa entender o que que é isso, né? Por que que é importante, né? Por que que eu deveria estar aí fazendo parte, né? Perfeito, Eduardo. Então, como, acredito que tem muita gente aí com muita curiosidade no tema e eu acho que a gente tornar a nossa conversa um pouco mais pessoal, acho que ajuda a ilustrar isso aí para as pessoas. Queria que você contasse um pouco da tua jornada maçônica, como que você conheceu a maçonaria, quando você iniciou e como você chegou até o Arco Real? Ah, legal. Eh, Ano que vem eu vou completar 10 anos de maçonaria. Eu fui iniciado, né, na loja simbólica Estrela do Paraná, em 2016. E assim, de lá pra cá eu tive algumas experiências, eu tive a oportunidade, assim, de cruzar algumas fronteiras, né, não só geográficas como também simbólicas, por assim dizer, né. Eu participei, de algumas cerimônias, assistindo, outras realmente concedendo grau, em algumas vertentes da maçonaria, né. No Brasil, nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas também, né. E, em um momento eu estive lá no coração da maçonaria inglesa, lá no Freemasons Hall, assistindo a demonstração de uma cerimônia de elevação ao terceiro grau, né. E o que ficou legal ali foi que, apesar de eu estar naquela minha caminhada, eu recém tinha ido a mestre em 2018, eu não tinha me atentado que a importância de que na vertente inglesa você só é exaltado, que é comum para os outros ritos ser exaltado a mestre maçom, na vertente inglesa você só é exaltado quando você faz o arco real. Era um detalhe que eu já sabia, mas naquele momento, naquela cerimônia, meio que foi um clique, né, "Espera aí, né, eh, por que que eu tenho que fazer o arco real?". Então, assim, era uma porta que naquele momento ainda estava fechada pra mim, só que eu já estava começando a buscar chaves aí pra entender, né. E aí hoje eu sirvo então, né, depois de uma caminhada, como o primeiro principal aí, no capítulo Campos Gerais de maçons do Sagrado Arco Real aqui. Muito interessante. É muito importante nós contextualizarmos, né, que aqui na maçonaria, aqui no Brasil, né, o rito mais popularmente mais praticado é o rito escocês antigo e aceito, né. Mas aqui a gente está indo mais para a vertente da maçonaria inglesa, né, falando do Arco Perfeito. Real.
que aqui na loja Estrela do Paraná vocês praticam o rito de York. Isso, é o rito de York do Gobi, que a gente comenta que em outras potências, às vezes, o pessoal chama de emulação, né, porque lá na Inglaterra tem diversos, formas de fazer o mesmo rito, né, e esses rituais que são seguidos, então, um deles é o emulation. Então, em algumas grandes lojas aqui, elas chamam de emulação, ou o rito de York do Gobi. Perfeito. Então para, né, contextualizar e a gente colocar na linha do tempo, né, onde está localizado o Arco Real, vamos contextualizar um pouco historicamente, né, isso. Perfeito. Se você puder nos contar um pouco da história, né, da onde que se consolidou o que a gente chama de maçonaria universal, e aonde que está inserido o Arco Real nesse contexto. Ah, bacana. Apesar de a gente já ter um contexto, né, que vem antes da formação da primeira grande loja lá na Inglaterra, né, antes de 1717, é a partir desse momento que a gente começa a ter o que se chama de maçonaria especulativa, né. Puxa, para quem de repente não entende, né, é a diferença, né, entre aquela maçonaria do pedreiro que constrói catedrais para a maçonaria das pessoas que pegam os símbolos da construção e utilizam esses símbolos para edificação moral, né. Então aí em 1717, começa a haver a ser é fundada a primeira grande loja de Londres, né. Então é uma grande loja que ela vai começar a regulamentar os trabalhos aí, né, da maçonaria na região de Londres e arredores, né. Aí o que que acontece? A gente tem que entender a maçonaria, como um fenômeno que vem em épocas, né. Então o que que acontece? Quando você começa a pegar o princípio da maçonaria, ela não era uma maçonaria como a gente conhece hoje, né. Hoje qualquer pessoa entra lá na Wikipedia, digita maçonaria e vai ver que a maçonaria simbólica consiste de 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. E isso é aceito e tá tudo certo. Só que não foi sempre assim. Nos primeiros anos da maçonaria, quando se formou a primeira grande loja, existiam 2 graus: o grau de aprendiz, o grau de companheiro. Os primeiros grão-mestres eram companheiros, né. E aí a gente começa a falar assim: "Não, mas o grão-mestre é menos do que a gente é hoje". Não, é porque a organização ela era diferente. Você não tinha o grau de mestre, você tinha o mestre da loja, o equivalente ao venerável mestre, que é quem toca os trabalhos, né. E o grão-mestre que era o dirigente maior, né, como se fosse um chefe do executivo pra gente numa estrutura política, né. E aí, acontece que ali por meados de 1725, 1730, você começa a ter o grau de mestre maçom, né. E não muito tempo depois, em 1740, você começa a ter o grau do arco real. Então, a gente tem que entender que não trata-se de um modismo, uma coisa nova o arco real, ele já vem dessa época. Só que aí começa a acontecer uma rixa entre os maçons. Alguns maçons descontentes com a forma que estava se trabalhando o ritual, com algumas mudanças trazidas e com problemas com hierarquia mesmo, porque não aceitar o domínio da primeira grande loja, eles começam a se organizar e formam em 1751 que é chamado da Grande Loja dos Antigos. Eles se autodenominam antigos, apesar de serem, né, 1717, 1751, eles vêm depois daqueles que eles vêm apelidar de modernos. Por que que eles apelidam de modernos? Porque eles começam a criticar as inovações que os modernos estão trazendo para a franco-maçonaria. E eles atribuem a si mesmos o título de antigos e de maçons de York. E aí a gente já pega um ganchinho aqui. Por que que a gente fala rito de York ou York Rite, né? Maçons de York? Porque havia uma lenda muito antiga aí que eles alegam que eles têm uma continuidade com a maçonaria que vem na cidade de York. Mas isso não tem nenhum fato histórico que dá suporte a isso. Não houve, conhecidamente, uma transição, mas era uma forma deles alegarem a antiguidade. E aí eles vão durante todo esse século XVIII em contenda, em rixa, em um contexto de rivalidade. Até que forçosamente, na virada do século XIX, a gente está falando ali de 1813, essas 2 vertentes se juntam para formar o que é hoje a Grande Loja Unida da Inglaterra. E é naquele momento que eles resolvem o que que é a maçonaria pura e antiga. E aí eles dizem que é declarado que a maçonaria pura e antiga consiste de 3 graus e não mais, a saber, é uma matemática complicada: aprendiz iniciado, companheiro de ofício, mestre maçom, incluindo a Suprema Ordem do Sagrado Arco Real.
Então o que eles dizem de arranque do que é a maçonaria, eles dizem que os 3 graus são os 3 graus simbólicos, e a ordem do Sagrado Arco Real, ela complementa aquilo que você fez na caminhada, de aprendiz a mestre maçom. Então, foi uma saída política? De certa forma foi. Tiveram graus que ficaram fora? Tiveram, os antigos eles trabalhavam outros graus. Mas foi a saída possível para que eles declarassem o que era a pura e antiga maçonaria. Muito interessante, né. E você mergulhando nessa história, né, a gente acaba, descobrindo outras histórias, outros graus, outras lendas, né, por trás de toda a maçonaria, né. Recentemente a gente também fez um podcast sobre a loja da marca e a gente falou um pouco sobre isso também, até vou deixar na descrição aqui desse podcast também para quem quiser assistir também sobre a loja da marca, que tem um pouco a ver e complementa um pouco a história, que está muito relacionada à maçonaria dos antigos também, né. Perfeito, até porque os antigos eles tinham um limite, né, eles estavam negociando como eram 2 correntes, como se fosse no congresso, né, eles estavam negociando o que entrava e o que não entrava. E os antigos tinham mais a marca para colocar aí, né, então você teria os 3 graus, o arco real e a marca. Só que eles não tiveram força política para que a marca fosse incluída nesse pacote, né. É bem interessante até porque tem estudos que dizem, né, que, se estudar o documento, do ato de união, você percebe que a formulação dela é um pouquinho confusa, que a gente fala 3 graus e não mais a saber, mas daí vai lá e inclui o arco real, eh, que é justamente sobre essa discussão. A impressão que o pesquisador tem é que estava escrito à mão, ainda enquanto havia discussão, o que que é e o que que não é a pura e antiga maçonaria. Muito bom. E tudo isso gera várias e várias discussões, né, e o nosso objetivo aqui é apenas, né, explicar esse contexto, né, e mostrar para vocês que seja maçons ou não, né, toda essa história que é muito fascinante, né, é o que nos traz aqui, é o que nos move participar da maçonaria, né, e entender como as pessoas se organizavam, né, antigamente, né, em guildas e como que era o compartilhar, ensinamentos de profissões, como era o a dos pedreiros, né, antigamente, Perfeito. depois com a maçonaria tornando-se especulativa, agregando outras formas de conhecimento e se padronizando universalmente, né. Então, agora entrando nesse contexto mais, vamos dizer assim, o que é o objeto maçonaria, né, a gente fala que é essa questão, né, de você se autoaperfeiçoar, né, de você buscar, né, conhecimento através, né, das alegorias e dos ritos apresentados na maçonaria, né, para você ser uma pessoa, né, um homem melhor, alguém aí que ajude a construir uma sociedade melhor. E muito desses ensinamentos, né, e isso já cai por terra quem tem uma visão, deturpada do que é maçonaria, né, que Perfeito. muita coisa, né, está muito relacionado ao livro da lei, né, à Bíblia, né. Exatamente. Então, e aqui entra a questão, né, das lendas que envolvem, né, Perfeito. os graus. Ia pedir para você, Eduardo, explicar para nós um pouco sobre, como que o arco real ele se comporta, assim, como uma se ele é uma continuidade simbólica do terceiro grau, como você falou anteriormente, né, ele é o no dos graus ingleses, Sim. é o o aprendiz que é iniciado, Companheiro de ele ofício, ele é passa passado passado a companheiro, companheiro, ele é elevado a mestre e ele só é exaltado a hora que ele faz o arco real, né. né. Então realmente tem isso, né. Poxa, espera aí, então eu não concluo a jornada antes de fazer isso aqui, né. E só quero fazer um parênteses antes de você entrar a fundo no assunto, né, porque como eu falei anteriormente, o rito mais praticado no Brasil, né, inclusive aqui em Ponta Grossa, né, as maioria das lojas são do rito escocês antigo e aceito, né. Então nós temos uma lógica, eu nasci também no rito escocês antigo e aceito, né, e estudo também os graus superiores, assim como, estou, né, no arco real e nos corpos ingleses aqui, né, mas a lógica ela não uma não anula nem substitui a outra. Perfeito. Ela é sempre complementar aqueles que querem estudar a arte real, né. Isso, perfeito. Então, a questão aqui que a gente quer mostrar dentro desse contexto é esses paralelos, porque no rito escocês antigo e aceito é iniciado o aprendiz, que é elevado ao grau de companheiro e é exaltado ao grau de mestre maçom. E no rito escocês antigo e aceito, isso é a loja simbólica, mas
existem eh, essas questões que aí envolve o arco real e independente de rito, a gente vai entrar nesse tópico mais pra frente, que Sim, independente do rito que você nasceu, você pode frequentar o arco real, perfeito. a regra é, concluiu o terceiro grau, você E pode ir para o se você participa de uma potência reconhecida, né, uma é, potência regular, você pode fazer o arco real, independente do teu rito de origem lá na loja simbólica. perfeito. E isso é uma coisa muito nossa do Brasil, né, porque no Brasil a gente chama de rito o que a gente pratica na loja simbólica, né. E aí quando você visita alguns outros países, você vai ver que lá na Inglaterra ele não tá preocupado, ele até entende que ele tem um ritual dele que, ou é West End, Stability, alguma coisa que é a origem, né, o livrinho que tem a sequência do que se segue na cerimônia, na sessão, mas ele faz parte do craft, ou Uhum. seja, ele é maçonaria simbólica, o que chamamos aqui. E ele não fica se diferenciando em rito ainda nesse momento, por exemplo, nos Estados Unidos também, porque ele faz a Blue Lodge, que é a mesma Uhum. coisa do craft, ele faz o aprendiz, companheiro e mestre, e às vezes ele vai escolher um rito, né, só que aí ele vai fazer o quê? O escocês antigo e aceito, ele vai fazer o rito o York Rite, que, né, o rito americano mesmo, ele pode fazer ordens inglesas, se eventualmente ele tiver capítulo para fazer isso no estado dele, né. Então a gente tem no Brasil isso muito de chamar de rito que a gente pratica no simbolismo, né. Para eles, normalmente, o que se pratica no simbolismo, a grande loja do estado, lá americano, por exemplo, ou, né, na região onde eles estão, na jurisdição que eles estão lá na Inglaterra, tá praticando craft. Então é muito parecido para todo mundo, e para nós é bem diferente, né, a gente tem o GOB com vários ritos, Schroeder, escocês antigo e aceito, a Dona Iranita e por aí vai, né. Só que é interessante isso que você puxou da nomenclatura, porque é bom deixar claro. Às vezes a gente tá falando de maçonaria inglesa e fala assim: "Não, eu sou elevado a mestre e o irmão que faz o rito escocês antigo aceito, ele é exaltado". É a mesma cerimônia, né, até para preservar o landmark, ou seja, aquilo que não pode ser mudado na maçonaria. Independente se a nomenclatura é que ele foi elevado ou que ele foi exaltado, ele participou da lenda irâmica. E aí a gente pode entrar mais pra frente isso aí. Então é importante a gente ter essas diferenças, porque por ser uma maioria, de irmãos que assistem, às vezes, né, vão ter acesso ao material que são do rito escocês do antigo aceito ou de outros ritos que chamam a cerimônia do terceiro grau de exaltação, que fique claro, é a mesma cerimônia, né. Só que aí, no arco real, na vertente inglesa, você só chama a cerimônia de exaltação ao arco real. Uhum. E como que funciona essa questão da continuidade? Tá. É. Vamos lá, né, a gente tem, eu acho que é importante que tenha algumas dimensões nisso, né. Por exemplo, quando você está na Inglaterra, é parecido com o que tem no Brasil, né. A grande loja unida da Inglaterra, ela tem como um corpo apenso o grande capítulo. Nós também, né, no GOB temos a mesma situação, onde a gente tem o Grande Oriente do Brasil e você tem o Supremo Grande Capítulos de Maçons do Arco Real. Só que, veja, é diferente do que acontece em outras ordens de aperfeiçoamento, que aquele corpo ele é desvinculado do simbolismo. Então aqui no GOB também, né, não estou falando apenas para irmãos do GOB, né, tem irmãos aqui no Paraná do GOP, das grandes lojas, mas no caso específico do Supremo do GOB, ele é apenso ao Grande Oriente do Brasil, né. Então ele realmente trabalha como uma continuidade do simbolismo, preservando essa caminhada de aprendiz, companheiro, mestre e maçom do arco real. Bom, então a gente está falando aqui, sobre todos esses contextos, né, e o nosso objetivo aqui também é provocar, né, os irmãos aí que, frequentam, né, as lojas aqui da região dos Campos Gerais, Le né, estão já no grau de mestre maçom, né, e estão aí com aquela coisa, aquela pulguinha atrás da orelha, né, pensando: "Será que não tem mais alguma coisa?", né. E Exatamente. eu queria perguntar para você, Eduardo, né, o porquê, né, que um mestre maçom deveria fazer parte do capítulo do Arco Real. Legal, legal. Eh Na maçonaria, nada do que eu vou falar aqui é tirado de um ritual, a gente não tá aqui para falar de um detalhe de uma cerimônia, até porque faria um spoiler muito grande, né, para irmãos e nem poderíamos. Mas como a gente utiliza-se, né, como foi dito do livro das Sagradas Escrituras, ou de contextos bíblicos, a maçonaria ela é essa escola de moralidade que é velada em alegorias e é ilustrada por símbolos. Os 3 primeiros graus da maçonaria, ele segue uma lógica da construção do primeiro templo de Jerusalém ou do templo do rei Salomão.
E aí a gente para e pensa: "Tá, acaba por aí? Chegou a mestra, a história acabou? É só isso que existe?", né. Então assim, em defesa do arco real eu posso dizer algumas coisas. Por exemplo, existiram autores que disseram que o arco real é a raiz, o coração e a medula da franco-maçonaria. É claro, esse é um maçom, Laurence Dermott, que foi o grande secretário da Grande Loja dos Antigos. É natural que ele dissesse isso. Uhum. Mas indo um pouquinho mais para frente, a gente tem pessoas como Albert Mackey, que disseram que nada foi tão importante para o desenvolvimento da franco-maçonaria especulativa do que o grau do sagrado arco real e a sua inclusão nos rituais maçônicos. Poxa, se a gente tem autores desses calibres, né, como eu disse aqui, falando sobre o sagrado arco real, então é porque alguma coisa existe. E a gente tem que pensar, isso é uma invenção? É recente? É uma moda agora? É para usar uma medalha diferente? Vejamos, a gente tem um contexto da construção do primeiro templo. Se a gente entender que esse templo terminou e acabou e a nossa caminhada acabou, tá tudo legal. Mas foi assim na história? Não, né? A gente tem um contexto que aconteceu que foi, né, sabido para quem gosta de estudar um pouquinho mais o Antigo Testamento, que aquele templo ele foi destruído por ocasião da conquista dos babilônios e houve o cativeiro da Babilônia. E o que que acontece depois com esse templo que é destruído, né? Então agora a gente tem aqueles personagens que são muito caros e muito conhecidos à maçonaria, Salomão, rei de Israel, e Irã, rei de Tiro, que ajudou com materiais e que indicou um belo, né, vamos chamar assim, um excelente artífice para trabalhar com metais, pedras preciosas e diversos outros materiais, que é Irã Bif. A gente conhece muito bem isso na maçonaria simbólica. Mas e depois? Depois que o templo é destruído, depois do cativeiro babilônico, tem alguma coisa a mais? E aí que surgem alguns personagens que não são tão comuns pra gente. Entre eles, Zorobabel, né, um descendente da linhagem real de Davi, né, que ele volta do cativeiro da Babilônia e vai participar da reconstrução do segundo templo. E aí a gente tem o contexto dessa ordem aí, e ela fala um pouquinho disso, sabe, né. Então assim, para a gente pensar sobre a ordem do Sagrado Arco Real, é legal a gente pensar nas lendas que embasam o Sagrado Arco Real. Mas essa lenda é uma invenção? Isso foi uma coisa que os antigos inventaram e que não tem nada a ver, que não conversa com a maçonaria como ela foi composta? Não é bem assim. Os arquétipos que a gente utiliza no Arco Real são baseados em lendas. Uma versão do século XIV de uma lenda bíblica lá do século V. Então a gente pode entender que essas ideias na Idade Média já existiam, né. Agora, vem um outro detalhe aqui, pra gente pensar, mas isso aí tem alguma coisa a ver com maçonaria? E aí tem um pergaminho que deixa muitos pesquisadores desconcertados. Numa ilha da Escócia, chamada Orkney, tem uma loja chamada Kew, né, e a gente tem um pergaminho chamado Pergaminho de Kirkwall. E nesse pergaminho, que foi datado do século XV, algumas seções dele, principalmente a seção central, você tem vários motivos que, para um maçom treinado, ele começa a entender algumas alegorias ali do primeiro, do segundo, do terceiro grau, incluindo alegorias do Sagrado Arco Real. Então a gente começa a pensar que o Arco Real baseia-se numa versão de uma lenda que tem pelo menos o dobro de tempo do ato de união da Grande Loja Unida da Inglaterra. E por sua vez, existem evidências históricas que os maçons medievais tinham interesse no estudo dessas alegorias. Então, não apenas tem uma lenda bíblica que foi aproveitada, mas eu também tenho nessa loja, e ele é um pergaminho extenso. Ele tem cerca de 5, quase 6 metros de altura por 1,70 m de largura, né. Então muito parecido com os tapetes, né, que você vê depois surgirem lá em Londres, onde eles desenhavam todo aqueles símbolos que depois viraram tábuas de delinear ou painéis do grau para instrução dos irmãos, já existindo desde o século XV. Então alguma coisa tem aí. É, tem muita história, né. E como você falou, né, são todos nomes bíblicos, né, tudo, o que se refere à maçonaria, todas essas lendas, elas se encontram na Bíblia. Então, eh
o que é, vamos dizer assim, eh, velado dentro da maçonaria é como é compartilhado esse conhecimento, né. Legal. Isso mesmo. Então, muito dessas questões, né, e que a gente vê por, né, do senso comum, né, falando sobre maçonaria, é muita coisa que, né, não faz sentido, né. E aí entra essa questão dos nomes bíblicos que realmente quando você está lá na construção do templo, você está pensando, de como que foi, feito o templo de Salomão, eh, houve o período que ele foi derrubado e foi reconstruído. E depois tem muitas outras lendas dentro da Bíblia e essa questão da continuidade é lógica, né. Sim, Então por isso que no rito escocês antigo e aceito também, né, a gente faz o 1º, 2º e 3º grau e tem mais 30 graus, né. Os irmãos mais experientes que quando eu tive a oportunidade de começar essa jornada, eles sempre orientaram, né, os mais novos de que, maçonaria são os 3 primeiros graus. Os outros 30 para frente é para você entender melhor os 3 primeiros. perfeito. E de fato, a lógica é essa, né, mas existem muitas outras lendas que embasam para que a gente possa entender isso. Isso na lógica do rito escocês antigo e aceito, que é, vamos dizer assim, uma escada ascendente, né, ela é a estrutura é vertical, né, a hierarquia dos graus, né. Mas nos graus ingleses é um pouco diferente também, né, Eduardo? Isso, isso. Eh, Tem uma figura que ela ficou clássica e qualquer um que procura na internet, às vezes, maçonaria, vai ver uma figura em 2 escadas que se encontram no topo, eh, e aquilo foi colocado como se fosse a maçonaria sempre daquela forma, né. Eh, mas aquela forma é uma forma muito comum para os americanos, onde você terminou a tua Blue Lodge, e aí você vai fazer mais 30 graus enumerados, vamos dizer assim, né, não vou entrar em detalhe de grau a grau, né, um lado da escada, você vai terminar no 33, muita lenda envolvida, né, já dá para Hum. fazer o 33 e virar presidente dos Estados Unidos, ato contínuo, né, segundo algumas lendas de filmes, né, e você pelo outro lado da escada, você vai fazer uma sequência de graus, né, de capítulo, conselho críptico, ordens de cavalaria e vai terminar como um cavaleiro templário, e são 2 escadas. Na, vertente inglesa, como teve-se essa preocupação em preservar o que que era puro, o que que era o cerne da maçonaria, algumas coisas ficaram dentro e algumas coisas ficaram fora, e tiveram que ser agrupadas de outra forma. Então o maçom inglês, ele terminou o craft, vamos dizer, ele colou o master mason, né, ele pode se juntar sim a um capítulo do arco real, é recomendado que o faça. Se ele for procurar um outro grau de aperfeiçoamento como a marca, ele vai estar subordinado a outro grande corpo, que é uma grande loja de mestres maçons da marca. E aí, através da marca, ele pode fazer o Nautas, da Arca Real, legal. Aí ele tem algumas opções que, por exemplo, eu não tenho lá os 33 graus, né, do rito escocês antigo aceito, mas eu tenho uma caminhada do rito antigo e aceito, né. Eu tenho algumas outras ordens, como Rosa Cruz. Então, a forma da maçonaria inglesa trabalhar me lembra muito a faculdade, quando às vezes você fazia uma matéria e aí você estava olhando a matéria da frente que você tinha aquela matéria que você está fazendo como pré-requisito, entende. Então, eu quero fazer o cavaleiro templário, né, no lado inglês eu tenho como um pré-requisito o arco-real, né. Então algumas ordens, de aperfeiçoamento maçônico vão ter o pré-requisito a marca e o arco-real. Então isso é toda uma imagem que se espalha, diferente da escada que é clássico, que a gente conhece para o rito escocês antigo e aceito, e para o York Rite ou American Rite, né, a escada do americano. Muito bom. Então, como vocês podem ver aqui, cada, cada grau tem muito conhecimento, né, o Eduardo já esboçou aqui, o só umas pinceladas do que é o arco real, porque para você saber o que é o arco real mesmo, você tem que ser exaltado ao arco real. Perfeito. Aí você vai saber, né, e vai ter muito material de estudo. Eu confesso que, né, tive a oportunidade de exaltar não faz um ano ainda, né, para mim é muita novidade, né, ainda bem que o Eduardo aí, com toda a sua vasta experiência
né, e tua vontade por estudar e trazer isso de uma forma tão simples para nós aqui é muito gratificante e é muito bacana a forma que você apresenta isso. E também para e agora entrando, né, no que nos motivou a chegar até aqui, né, e fazer esse episódio do podcast, né, acho que é muito importante, né, nós agora entrarmos, né, no assunto. E quem quer fazer parte do Arco Real, né, ou como que ele quando que ele vai ter a oportunidade de exaltar para o Arco Real, como que funciona isso, o que que ele precisa ter, o que que, eh explica para nós um pouco isso, Eduardo, até da parte lá de paramentos, né, Uhum. porque acho que é importante falar um pouco disso, porque, tem os paramentos, né, do aprendiz, do companheiro, que são, na maior parte dos ritos são, né, Parecido. são parecidos, daí Uhum. tem muda para o mestre, Hum, paramento do arco real, mas daí, eh, enfim, vamos entrar na questão aí de quem quer entrar, o que que precisa saber? legal. Precisa ser mestre maçom, né, pelo menos 4 semanas, e a partir disso, sendo mestre maçom de uma potência regular, né, aqui pra gente, né, a gente fala do GOB Paraná, do Grande Oriente do Paraná e da Grande Loja do Paraná. Eh, Tem interesse, tem que procurar a gente mesmo, né, tem que pegar o contato ali na descrição do vídeo e entrar em contato com a gente e vir atrás. O importante é saber que, a gente tem menos reuniões do que numa loja simbólica. Então, por exemplo, agora a gente vai ter no dia 14 de junho, a nossa cerimônia de exaltação. Então os irmãos que querem fazer parte, eles têm que correr com alguma documentação. Então a gente pede que entre em contato com a secretaria, né, pra mandar isso aí. E é interessante porque o irmão ele precisa adquirir o paramento, porque é diferente. O arco real ele tem uma roupagem bem diferente, até se os irmãos, darem uma procurada na internet no arco real inglês, eles vão perceber modelo de avental, modelo de faixa, a medalha, né. Então precisa desses materiais prontos para estar vindo para cá, né. E uma curiosidade apenas, né, que a gente que conhece loja simbólica, a gente sabe que a gente tem 3 graus e uma instalação. O arco real, a gente tem 1 grau ou ordem e 3 instalações, né. Foi falado: "Ah, o Eduardo, né, é o primeiro principal do capítulo". A gente tem 3 cadeiras, né, funciona como um colegiado, onde os meus colegas, meus excelentes companheiros, segundo principal e terceiro principal, eles tocam, né. Mas aí, no arco real você tem essa oportunidade, porque você faz o grau, né, do arco real, começa a participar de um capítulo, 4, 6 reuniões no ano, e aí você vai ter a oportunidade de trabalhar no arco real também. E o que é legal é que os irmãos que se dedicam, eles vão ter a oportunidade de passar pelas cadeiras. E é ideal que o façam, porque aí o irmão ele vai conhecendo um pouquinho a mais de cada coisa com cada instalação que ele passa. Então ele foi exaltado, ele já vai conhecer muita coisa do simbolismo que para ele parecia que ficou um vazio. Ele vai ter essa completude, né. Então eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta. Legal. Mas acaba por aí? Não. A participar do capítulo, com a evolução de alguns cargos também por trabalhar como linha sucessória, o irmão poderá fazer parte, de repente, e chegar ao ponto de ser instalado como terceiro principal, depois segundo principal, depois primeiro principal do capítulo. E aí ele cai fora, e passou o ano dele, porque ele tem que aprender a servir também, né, não é só liderar. Não, muito bom. Eh, e agora falando, Eduardo, aqui da nossa região, né, o capítulo do Arco Real aqui de Campos Gerais, número 126, Perfeito. ele tem 2 anos que ele foi fundado? A gente como fundação ele tá com 2 anos e alguns meses de fundação, né, a gente tá na terceira gestão dele. Ele foi um capítulo que foi trazido para Ponta Grossa, apesar de a gente ter como loja que está sediando a Estrela do Paraná, porque é preciso ter uma loja simbólica, né, ele foi colocado esse nome, capítulo de Campos Gerais e Maçom do Arco Real, para ele ser realmente para os Campos Gerais, né. Então a gente está incentivando os irmãos a participarem, né. A gente teve esse trabalho para trazer essas ordens inglesas para cá, né, o capítulo, a loja da marca de Nautas, e elas levam esse nome Campos Gerais, porque é isso mesmo, ela é um convite aos irmãos da região virem a fazer parte. Ele ele transcende as barreiras da loja simbólica, né, e justamente ele acaba sendo e o legal das ordens de aperfeiçoamento é isso, né, pra gente que sabe e vivencia a vida de loja, quinzenal, semanal,
A gente sabe que a gente tem um convívio estreito com os irmãos da loja da gente, né? Mas a maçonaria é universal. Mas quando que ela é universal? Então, uma das formas dela ser universal é essa convivência de capítulo, por exemplo, né? A gente está aqui nos Campos Gerais com algumas lojas aí, não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas a gente tem um punhado de lojas que está fazendo parte do capítulo. Isso sim enriquece muito a convivência maçônica. Perfeito. E a nossa próxima exaltação é no dia 14 de junho. 14 de junho. É. A gente tá com uma, né, assim, puxando para uma conclusão, né? É um convite. Busquem mais luz no arco real. Meus irmãos, eu sei que às vezes para quem escuta uma primeira vez ou só tinha escutado isso de uma forma assim mais superficial, fica difícil entender o porquê fazer o arco real, né? Então o convite para os irmãos que querem fazer parte disso é entender, meus irmãos, o arco real ele não veio para substituir, tá, a loja simbólica. Ele não veio para substituir o grau de mestre. O arco real veio para completar a jornada simbólica. Aquilo que começou lá na iniciação, passou pelo grau de companheiro de mestre, e aí chega o momento da gente pegar alguns fios soltos da história e ligá-los. Então, aos irmãos fica esse convite. Vamos fazer parte do arco real, não somente nas ordens inglesas, mas vamos aproveitar essas chances de aperfeiçoamento para a gente ter uma compreensão maior da franco-maçonaria. Então, se possível, né, os irmãos que têm esse requisito de serem mestres maçons há mais de 4 semanas, que entrem em contato conosco e a gente tem todas as instruções para as inscrições acontecerem. O importante é assim, o irmão não vai ser menos maçom se não fizer parte do arco real. Mas eu tenho certeza absoluta, eu não conheço ninguém, zero, zero, né, pessoas que fizeram o arco real e saíram dizendo: "Eu não entendi bolhufas, não veio completar para mim a minha parte da jornada". Pelo contrário, nossa, coisas que eu não entendia quando eu era mestre, fizeram sentido a partir do momento que eu fiz. Fui exaltado no sagrado arco real. Perfeito. E é exatamente esse o sentimento quando a gente, né, faz parte do arco real. Falo por mim, né, que como mencionei aqui, recentemente, né, acabei adentrando ao arco real, e realmente fiquei pensando: "Poxa, eu tinha a oportunidade de ter entrado antes, né, e ter conhecido todas as lendas, as alegorias aí desse grau, né, dessa ordem". E poxa, é muito satisfatório. E a união dos irmãos, né, como o Eduardo mencionou, é muito bacana, porque você acaba, interagindo com irmãos de outras lojas, acaba tendo esses encontros que acabam se resumindo a 4 encontros anuais. Eles são muito prazerosos, porque motivam a gente a participar e buscar mais temos as cerimônias, né, de exaltação e as de instruções, né, que a gente acaba aprofundando um pouco mais o conhecimento e compartilhando experiências e visões aí sobre todas as alegorias. Então é uma ótima oportunidade para todos aí que querem buscar mais luz dentro da maçonaria, Eu como bem colocado por você, achei uhum. ótimo o termo. Então, mais alguma coisa a considerar, Eduardo? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né. A gente sabe que as lojas simbólicas, elas acabam, de uma forma direta ou indireta, tendo como objetivo formar mestres, mas são menores as oportunidades dos mestres se especializarem, estudarem, entenderem. Então é uma das coisas de cogitar, que o arco real é uma possibilidade de um aprofundamento no grau de mestre maçom também. Ele é um ambiente que permite essa formação contínua do mestre maçom, né. Não, isso não desmerece nenhum rito, muito pelo contrário, a gente tem que encorajar os irmãos que querem fazer mais graus, que façam o escocês antigo e aceito, que façam o rito de York, mas que também façam a caminhada do arco real, porque faz muito sentido e não foi à toa que foi declarado, né, que faz parte da maçonaria pura e antiga. A gente sabe que não foi uma invenção, né, a gente traz elementos para entender o porquê que ele surgiu, né. Então acho que isso que é o mais bacana. Muito bom. Bom, então, pessoal, hoje conversei com o Eduardo Banac, que é o atual o primeiro principal do capítulo Arco Real, aqui dos Campos Gerais, né. Aguardamos aí os irmãos que estão interessados, né, em adentrar aí
a ordem também. E vamos deixar aqui todos os links disponíveis, né, para que vocês, né, cumpram aí o preenchimento aí do formulário e venham fazer parte aí conosco. Qualquer outras dúvidas, né, também podem ser deixadas aí nos comentários ou enviados mesmo através, né, dos e-mails da prancheta que vai ser enviados para as lojas simbólicas, né. Isso. Então, queria te agradecer, Eduardo. Muito obrigado por trazer tanto conhecimento aí e compartilhar conosco. E também vou deixar aberto aqui que quem quiser saber mais, já temos o episódio da marca, como eu mencionei anteriormente. E também estamos lançando o site que organiza todas as informações, né, até para coletar interessados, né, Nas ordens nas de aperfeiçoamento nos Campos Gerais como um todo, né. exatamente. Vamos deixar todos esses links aí na descrição desse vídeo. Perfeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.